Glorificado para todos sempre seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os ouvintes do programa Ecos do Calvário pela Rádio Efraim 92,1 com a paz de Cristo. E nesta oportunidade vamos ler Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, no capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Nos diz a santa palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deves padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasses a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado.
Nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos por este momento maravilhoso de estarmos na tua presença, e a tua palavra nos afirma que na tua presença há farturas de alegrias, de contentamento, de paz. Senhor, te agradecemos pela salvação no Calvário. Querido Jesus, te rogamos nesta noite, em favor dos muitos ouvintes do programa Ecos do Calvário, pela Rádio Efraim 92,1, que o nosso Senhor possa abençoá-los gloriosamente, repreendendo toda espécie de enfermidade. Alguém que necessita nesta noite de libertação, que é escravo de Satanás, que vive mergulhado no caos, nas trevas, querendo sair não pode. Nesta noite, Senhor, estende o teu braço poderoso e arrebata estas vidas das garras de Satanás, trazendo-lhes libertação e paz no coração. Abençoa todo o teu povo, toda a tua igreja aqui na terra. Senhor, abençoa o Joseph e sua família, o irmão Kelly e sua família, os nossos irmãos e irmãs, a minha família, minha esposa e todos os meus filhos, netinho. Ó Deus, continua conosco, abençoa os pastores, o nosso pastor Erivelto, nosso pastor presidente, os demais pastores e toda a igreja do Senhor Jesus. Pai, nos inspira e nos usa para fazermos o programa Ecos do Calvário, porque este programa tem o comprometimento de adorar o nome de Jesus e pregar a sua santa palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te adoramos e cremos. Amém. São 20 horas e 13 minutos na Grande Jurema, programa Ecos do Calvário, pela Rádio Efraim 92,1. E você pode contactar conosco através do zap da rádio 92 99 73 96. Repetindo, 92 99 73 96. Você manda sua mensagem ou por áudio ou de texto, e você vai interagir conosco. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. E vamos iniciar o programa Ecos do Calvário com louvor glorioso. É uma música clássica da cantora Guiomar Victor. Somente os antigos conhecem, mas o louvor é belíssimo. O canto dos serafins, e eu compartilho com todo o povo de Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Eu quero rogar a Deus para abençoar cada vez mais os nossos colaboradores que nos ajudam a manter o programa Ecos do Calvário. Primeiramente ao nosso Deus e os nossos amados irmãos que estão comprometidos em ajudar o nosso programa. Nosso pastor presidente, pastor Francisco Erivelto, pastor Erivelto Júnior, pastor Messinho, vereador de Caucaia, pastor Fernando, lá no Encontro das Praias, no Pecém, pastor Anísio, irmão Sansão, tem um restaurante, né? Podemos dizer assim, de uma comida deliciosa, lá no Mercado Central de Caucaia. Irmã Conceição, mãe do Kelly, há muitos anos nos ajuda, o pastor Natanael, evangelista Hugo Pontes, pastor Flávio Deraldo, o nosso querido irmão Misael. Misael é um profissional de alto gabarito, juntamente com sua esposa. Eles têm um salão de beleza lá em Caucaia. Também o nosso irmão Jofre, também é um cobra na construção. Pastor Oziel, lá do interior, do Bom Princípio. Doutor Jaziel, nosso deputado federal, um abraço para ele. E o nosso querido presbítero Nascimento. Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. E você pode entrar em contato conosco pelo zap da rádio, que é 92 99 73 96.
e vamos continuar louvando a Deus. Desta feita, ouviremos Cícero Nogueira, fim da peleja. Está acabando a peleja. Saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Programa Ecos do Calvário, 8h24 na Grande Jurema. Louvado seja o nome de Jesus. E você que está acompanhando o programa pela rádio, colocamos alguns programas no YouTube, através do EC Ecos do Calvário. Para a honra e a glória de Jesus, mais de 400 inscritos dentro desse contexto. Se inscreva, compartilhe, curte, faça com que os vídeos possam atingir amigos, familiares. Louvado seja o nome de Jesus, porque é muito importante que vocês comecem a pegar e a visualizar. Quase todos os programas estão dentro do contexto do canal do YouTube. O canal do YouTube é EC Ecos do Calvário. Por favor, se inscreva, curte, compartilhe. Faça com que esses vídeos vão bem mais longe, compartilhando com a família, com os amigos, dentre outros. Mandando meus tradicionais abraços para minha mãe, que está me ouvindo nesse momento, cadeira cativa, não perde um programa. Ao Eude, que agora está também nos ouvindo aí ao vivo, glória a Deus, o rapaz cheio de saúde, e também a todo o pessoal aí que está no meu trabalho ali no CRAS do Guadalajara. Glória a Deus, Jesus abençoe a cada um de vocês. E, claro, também a você que está nos acompanhando nesse programa Ecos do Calvário. Meus queridos, reflexão da palavra de Deus hoje está em Gálatas, capítulo 2, versículos 19, 20 e 21. Diz a palavra de Deus: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou morreu em vão em algumas traduções. Qual o contexto desta palavra, afinal de contas? A lei foi dada a um único povo, que é o povo judeu, o povo de Israel, que tinha que pegar e obedecer a lei. O problema é de que a lei revela o que está errado, mas não endireita o seu seguidor. O que significa isso? A lei dá consciência, mas não dá a plena santidade. Por isso que Jesus ele teve que vir e cumprir tudo aquilo que estava na lei, nos salmos e nos profetas. Jesus, o parâmetro, o logos, que simplesmente pegou a lei, a cumpriu, e agora nele vamos seguindo exatamente os seus mandamentos, que não são baseados na lei de Moisés, nem no decálogo, mas baseados sim na superioridade dele, porque ele apresenta a nova aliança baseada
na cruz, no seu sacrifício vicário e na sua ressurreição, vencendo a morte ao terceiro dia. Mas por que, dentro desse contexto, Paulo ele escreve isso para os Gálatas? Porque chegaram diante dos Gálatas os enganadores, dizendo de que você não pode, de jeito nenhum, obedecer a Cristo sem obedecer à lei de Moisés também. A lei de Moisés, ela passa porque Jesus, ele coloca a nova aliança. Por isso que já não tem sacrifício de cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista fala em João capítulo 1, versículo 29. Não há mais a questão do sacrifício cordeiro no templo, porque a partir dali o véu do templo se rasga e acaba com toda essa questão cerimonial. O amargor das ervas na Páscoa foi, na verdade, sorvido por Cristo quando na cruz do Calvário se fez maldito. E, inclusive, Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz exatamente que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, qual o parâmetro? O parâmetro não é a lei de Moisés, não são os 10 mandamentos. O parâmetro dos mandamentos de Cristo é o sermão da montanha. Por isso que Jesus ele sempre fala: na lei está escrito. Mas ele depois diz: eu, porém, vos digo. O que é que ele está fazendo? Ele está colocando um aprofundamento, e esse aprofundamento ele se torna o novo parâmetro. Por isso que Jesus ele disse: o que guardarem os meus mandamentos é aquele que me ama. Então, a lei de Moisés passou, o decálogo passou. Jesus, com relação ao sábado, por exemplo, Jesus é o verdadeiro descanso. Jesus ele diz em João capítulo 5, versículos de 16 a 18. Ele viola o sábado e Jesus explica: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Contrariando o que está justamente na lei, dizendo de que tem que se lembrar do sétimo dia, porque Deus descansou no sétimo dia. Jesus ele revela a realidade de que o Pai trabalha até agora. E é uma coisa muito simples, querido. Se vamos ver Gênesis capítulo 3, quando Deus ele aponta para Adão, no versículo 17 diz: maldita é a terra por tua causa. Você não tem como dizer que Deus não tem que estar trabalhando. Por quê? Porque Deus ele está sustentando o universo. Se Deus ele deixar simplesmente o universo seguir seu curso de uma maneira literal, o universo já teria se colapsado já há muito tempo. Então, Deus ele trabalha até agora exatamente sustentando o universo. Aí Jesus ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus ele fala aos fariseus dizendo: se vocês soubessem o que é misericórdia, vocês não condenariam inocentes. Ah, mas os discípulos não estavam violando o sábado. Eles estavam com o verdadeiro descanso que é Jesus Cristo. Agora, infelizmente, a gente tão tola que faz exatamente como os fariseus,
dizendo de que não é de Deus porque não guarda o sábado. Isso em João capítulo 9, versículo 16. E ainda parte dos fariseus, porque nem todos concordavam com esse parâmetro. Então, meus queridos, o que é cerimonial passou, o sábado, que é atrelado às cerimônias, passou. E vê que Colossenses capítulo 2, versículo 16, Paulo ele começa a falar que a lua nova, as festas, os sábados, tudo era sombra de Cristo, tudo já passado. Gálatas capítulo 4, versículo 9 a 11, diz que aqueles que guardam dias, meses, tempos, anos, estão sob rudimentos fracos. E por quê? Os gálatas saíram de um rudimento fraco que era o paganismo. Estavam se metendo num rudimento fraco chamado legalismo. E a graça de Cristo se manifesta nos mandamentos dele, não na lei de Moisés e no Decálogo. Portanto, queridos, por isso que Paulo fala que não anula a graça de Deus. Porque se o ser humano ele pudesse realmente cumprir a lei, se a justiça realmente viesse da lei, não haveria por que Cristo morrer. Cristo teria morrido em vão. Assim, meus queridos, Jesus Cristo é o verdadeiro descanso, é o verdadeiro parâmetro da nova aliança. A lei de Moisés não está mais. O parâmetro não são mais os 10 mandamentos. O parâmetro é justamente o sermão da montanha, em que Jesus fala: a lei diz isso, mas eu, porém, vos digo. Sabe por quê? Porque Jesus é superior à lei de Moisés. Pastor José Ivan. Glória a Jesus. Vamos ouvir agora a belíssima música do cantor Eliezer Rosa, que já vamos com o Senhor, Caminhos de Emaús. Ouçamos.